Pessoal, professora Júnia Andrade, eu vou falar um pouquinho sobre o que pode estar por trás deste aviso aqui da LMG, uma vez que eu trabalhei com orientação do recurso, né, estou trabalhando, naquela aula que eu falei com vocês que daria sobre como confeccionar recurso para tentar. E aí a gente vê provas, então você vê também o que está acontecendo, talvez, tá? Eu acredito que vai haver. Olha só o que a banca falou. Eu vou pegar aqui uma informação, né? Tem uma informação que a banca deixou no site, deixa eu ver se eu acho aqui, além desta informação, além deste comunicado, tá? Então, só rapidinho aqui para poder puxar. Ó, FUMARC, ALMG, concursos. Vamos lá. O que a banca havia deixado aqui? Nos primeiros momentos que as pessoas começaram a protocolar recurso ou a questionar, logo que os recursos foram chegando, eu já percebi que a comissão começou a trabalhar. O quê? Perdão, comissão não. A banca recursal começou a trabalhar. Por quê? Porque ela correu para falar sobre isso aqui. De fato, existem provas discursivas cuja pontuação não fecha com a soma, tá? A soma real dos pontos. Por exemplo, o aluno, quando ele pega para somar todos os pontos que ele tirou em todas as questões, ele olha tem um resultado que está diferente do publicado. Então a banca notou um erro de lançamento. Foi a primeira coisa que ela fez. Ó, ela notou aqui um erro de lançamento, tá vendo? Falhas contra o lançamento de apontamentos na correção das provas. Ora, se ela errou o lançamento, naturalmente ela errou. A classificação pode estar incorreta, ela vai ter que refazer. Então, muita gente que talvez, né, esteja eliminada ou tenha passado, pode já haver uma movimentação. Vocês têm que ficar aí atentos, tá? E aí eles decidiram, ó, cancelar o processo de recebimento dos recursos relativos às questões e a correção das provas da segunda etapa. Né? O que eles vão fazer então? Eles vão conferir as provas, a soma das notas todas, uma por uma, para poder ver o que eles fizeram. Porém, espero até que esse vídeo chegue para o FUMARC, né? Porque quando a gente está na fase recursal, a gente também enxerga coisas que a banca só vai descobrir a posteriori, depois que ela lançou esse aviso. Por exemplo, a gente tem prova de aluno que foi anulada. Sim, porque o aluno errou, às vezes copiou, por exemplo, lá a prova 4 no lugar da prova 5. Então, se ele fez essa troca, naturalmente é anulada. E aí, em cima dessa prova que foi anulada, houve correção de gramática. Não pode. Se você já não tem mais aquela nota, como é que você vai decrescer ponto? Entendeu? Em função de você não ter pontuação para isso mais. Não faz sentido, você decresce é negativo, tá? Isso não é facilmente contestável. Então, isso aconteceu, entendeu? Eu vi isso aqui, teve aluno que me reportou essa questão, tá? E vi realmente na prova. E aí, eles, né, depois de corrigir isso, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que reabrir esse prazo, tá? Inclusive, eu acho, né, seria honesto da parte da banca reabrir este prazo até a maior, porque tem provas aqui que tem 8 questões, então até o aluno fazer o recurso das oito questões, ele pesquisar, formular bem o seu recurso, ela deveria pelo menos abrir uns 3, 4 dias. Por exemplo, isso acontece no Sebrasp. Quando o Sebrasp dá provas muito extensas, a FGV também costuma fazer isso. Provas muito extensas, ou seja, mais de 2 questões, né, trabalha com 4, 5 questões, eles dão um prazinho um pouquinho maior, geralmente alguns concursos para isso. O pessoal pede, eles fazem. É claro que há concursos que eles não fazem, mas também ninguém reclama, tá? Então eu falo para vocês que são candidatos, que vocês estão fazendo recurso, para vocês não fazerem recurso a toque de caixa, que vocês venham a solicitar mesmo, né? Entrar em contato com a banca, solicitar a majoração do tempo, tá? Ali um aditivo temporal para se fazer um recurso justo. Ah, mas a banca já adiou, a gente já viu as provas. Pois é, mas ela suspendeu a visualização de outras provas, perdão, do caderno de provas. Então algumas pessoas baixaram, né, viram meu vídeo e baixaram, que até recomendei, falei, ó, baixa tudo, baixa tudo. Então eu ouvi isso. A outra questão que eu vi é o conjunto de corretores, salvo engano, era muito pequeno para dar conta de tanta tarefa, tá? Então, com certeza foi o problema, né? Uma pressão, uma corrida contra o tempo, né? E aí a banca talvez tenha que reforçar esse conjunto de examinadores, porque é um volume de provas muito grande. Por exemplo, eu não fiz recurso isolado, eu dei uma aula sobre recurso, orientei meus alunos, os recursos estão bem feitos, né? Inclusive, continuo orientando, tá? O pessoal que
que fez aquisição, teve gente que parou, não fez recurso, falou, gente, faça o recurso, deixa a coisa semi-pronta, porque na hora que reabrir o prazo, você já vai lá e já protocola o seu, porque eu já vi que a banca de imediato já quis ver, né? Então, eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, né, eu sempre falo, um colega fala isso e ele fala com razão, tá? Então fica essa dica para vocês. Aí essa é a minha resposta. Eu acho que houve duas coisas: lançamento de nota incorreto, sim, e algumas contas erradas da banca. Então, gente, façam as contas. Não fique com preguiça, não. Recurso a gente olha primeiro a parte matemática mesmo, tá certo? Se a nota tá certinha, se a pontuação que foi extraída está de acordo. Lembrando que a avaliação gramatical, né, para o consultor do processo e para o redator é diferente mesmo, tá? Por exemplo, em sintaxe, em estrutura, se tira 1,5 ponto de vocês e nos outros critérios eles tiram ali, nos outros elementos avaliativos tiram ali apenas 1 ponto. Os demais cargos, né, já é a tabela que estava lá no edital mesmo, tá bom? Então, muita atenção para esse dado. Também vocês podem observar, né, o que é também que cabe recurso, o que eu percebi, né, fica a dica. Por exemplo, o enunciado falar uma coisa e o examinador exigir além daquilo que estava previsto no enunciado. Né? Vocês podem contestar isso também, tá? Isso tem acontecido bastante. Tem acontecido isso, a dupla marcação que eu já falei, não é de erro. Às vezes perceber um erro e marcar novamente, né? Quando você apena o candidato duas vezes, isso não pode acontecer em concurso, né? Você tira o princípio, você atinge o princípio da isonomia. Então não pode. Então comecem a olhar os erros, se houve ali uma punição dupla na sua discursiva, seja de conteúdo, seja em gramática é mais comum, tá? Seja em gramática. Então, todos esses elementos que eu estou citando são elementos importantes para que vocês possam contestar aí fazer recursos que sejam aceitos, né? Não recursos meramente para serem, né, ali objeto de recorrência, tá? De impugnação do nada. É isso, pessoal. Abraço para vocês.